minha querida, já vai abrindo a sua Bíblia, porque o Senhor, Ele tem uma palavra para você, Ele tem uma palavra para a sua casa, Ele tem respostas para nós, querido. Tudo aquilo que o seu coração almeja, todo aquele vazio que muitas vezes nós sentimos, só pode ser preenchido por Ele, só pode ser preenchido pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, Ele habita em nós. Sabe, quando viemos ao culto, muitas vezes nós colocamos toda a expectativa no pregador ou em quem está aqui, e glória a Deus por isso, pode até colocar, mas entenda uma coisa: o culto é sobre Ele, o culto é muito mais sobre entregar algo, querido. Eu poderia simplesmente só ler um verso, só ler um versículo, e se você gerar expectativa no seu coração, esse versículo ele é suficiente para transformar a sua vida, a sua família e toda uma geração. Porque, querido, a palavra do Senhor, ela jamais volta vazia para aqueles que a recebem. O Senhor Jesus, Ele bate a porta. Aquele que entrar, aquele que abrir, Ele irá entrar, Ele irá ceiar com Ele. A mesa é para todos, querido. Os fariseus olhavam Jesus e se questionavam: como Ele senta à mesa com esses publicanos, com esses pecadores? Porque naquela época sentar à mesa, querido, significava que você estava validando quem estava com você ali. Só que é engraçado, e eles olhavam e muitas vezes poderiam pensar, e muitas pessoas pensam hoje: poxa, parece que Jesus gosta de quem não presta, né? Senta com um povo estranho, senta com um povo que a lei, aqui nós estamos condenando, nós que somos religiosos, mas querido, glória a Deus que Lagoinha é uma igreja sem paredes, é uma igreja que se parece com Cristo. Porque se fôssemos olhar, nenhum de nós poderia sentar à mesa, não seríamos dignos. Mas não é que Jesus gosta de gente que não presta, Jesus gosta de gente de verdade. Porque, querido, se dependesse de nós, da nossa meritocracia, quem poderia estar aqui hoje de verdade? Mas Jesus, Ele nos ama. Jesus, Ele vai atrás das suas ovelhas, e quem é a ovelha, ninguém pode arrebatar da mão do Senhor. Você pode até sair por aí, porque a ovelha é um bicho meio sonso, ele é meio míope, ele é meio surdo, ele precisa do pastor o tempo todo ali, né, guiando para lá e para cá, e às vezes dá uma desviada, mas o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele vai atrás. Se você crê nisso, querido, entenda: você não vai se perder, você não vai morrer no meio do caminho, a sua casa, nenhum deles irá se perder, em nome de Jesus. E talvez, querido, você entrou aqui essa manhã, alguns com o coração aflito, talvez com o coração um pouco apertado, talvez alguns entrou aqui morrendo de sono, ainda está com sono, abrindo boca, pensando em dormir. Talvez alguns entraram aqui, às vezes, sem saber o porquê, só está batendo ponto, fala: domingo eu estou na igreja. E talvez a gente entra em um sono espiritual, sabe aquele sono acordado? E a gente vai levando a vida, e a gente começa a parar de entender o motivo real do qual você está aqui. Primeiro ponto que eu quero que você entenda: você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque alguém te convence. Você pode até achar: não, Marcelo, tem certeza, eu estou aqui porque eu quero. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te atraiu. Você pode não estar entendendo nada, só que se você abrir o seu coração, você vai começar a compreender que hoje Deus quer tirar todo o peso do seu coração. Deus quer tirar toda a depressão. Deus quer terminar com toda a ansiedade. Deus quer tirar toda a aflição. Deus quer tirar toda a preocupação da segunda-feira. Porque, querido, se você está aqui é porque Deus te atraiu, é porque tem promessa para a sua vida. E a promessa, quem sustenta não é você, não sou eu, não são os pastores. Quem sustenta a promessa é o próprio Deus que prometeu. E quem sustenta a promessa é fiel para cumprir, querido. Ah, mas você não me conhece, eu sou difícil. Meu querido, eu também sou. Pergunta minha esposa. Só que essa verdade bíblica de hoje, ao qual Deus quer se revelar para nós, querido, quer primeiro trazer refrigério ao seu coração, quer tirar todo esse peso, para te apresentar, para te fazer lembrar da promessa que você tem.
porque muitas vezes é muito difícil para algumas pessoas que estão aqui entender que ela é chamada para a igreja, para fazer parte do corpo, não somente para ser curada, mas para ser enviada. Talvez você pense assim: não, eu nunca vou trabalhar no ministério da igreja, eu nunca vou pregar, e talvez seu ministério nem seja dentro da igreja. Glória a Deus por isso, porque várias pessoas são chamadas para fazer coisas fora da igreja e fazem muito melhor do que muitos que estão dentro. Só que eu quero dizer para você é que a promessa, ela precisa ser clara no coração. Talvez você não entenda o quão importante você é no reino de Deus, porque a igreja, querido, é aquela que fala a respeito de Jesus Cristo, é aquela que faz discípulos por onde passa, é aquela que por onde ela pisa o ambiente muda. Aonde você pisar o ambiente vai mudar, vai ter que mudar. Nada pode parar quem é a igreja. E você está aqui, você que está sentado lá no fundo, que sempre fica ali assim, é para ele. Não, Deus está falando com você. Começa a acordar para essa realidade, meu querido. Desperta a igreja, porque nós estamos juntos. Nós não vamos sair largando as pessoas pelo caminho, não. Ninguém vai ficar para trás, querido. E Deus quer te despertar. Há uma chama aí dentro, porque senão você nem estaria aqui domingo de manhã, não. Talvez está só uma brasinha. Só que Deus vai colocar fogo nessa brasa. Ela vai tornar um fogo cerrado no seu peito, querido, que você não vai conseguir guardar só para você. Deus vai te levantar sobremaneira, que esta semana, em nome de Jesus, você vai ver um mudar, sabe? Você vai ver algo na sua vida. Tudo aquilo que talvez estava te parando, te interrompendo, você vai avançar, querido. Não por você, mas por esse fogo que te consome, esse fogo que te dá combustível, querido. Nós precisamos desse fogo, porque às vezes a igreja de domingo ela é muito diferente da igreja da segunda. Sabe quando você vai para o domingo, você chora, e você baba, e rola. Aí chega a segunda, começa os problemas na sua cabeça e você esquece tudo. Mas não, em nome de Jesus eu declaro que esta segunda-feira vai ser diferente. Você vai ser igreja não só aqui hoje, você vai ser igreja lá no trabalho. E Deus vai mudar, Deus vai fazer com que aconteça tudo aquilo que precisa acontecer, tudo aquilo que você já tentou e não consegue mudar com as suas forças. E parabéns por isso, porque onde termina a força do homem é onde começa a força de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, querido, comigo aí, no livro de Jonas, capítulo 1. Abre no capítulo 1 aí, vamos ler aí o versículo 1, do 1 até o 3. Tem algum pentecostal aqui? Dá um glória a Deus aí. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos cultuar junto, irmãos. Vamos lá. Eu vou ler aqui. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Amém? Pai querido, Pai santo, eis aqui a tua palavra, Senhor, e aqui o nosso coração. Abre a tua palavra para o nosso coração e o nosso coração para a tua palavra, Senhor Deus. Nós repreendemos, Senhor Deus, todo ruído, Senhor Deus, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que vem deturpar, distorcer, distrair, caia por terra agora, em nome de Jesus, porque nós tomamos posse dessa verdade que é a tua palavra. Aleluia. Querido, Jonas é um profeta de Deus lá em Israel, no reino do norte, das 10 tribos, e ele é um profeta verdadeiro, ele ouve a voz de Deus. E o profeta, querido, nesse tempo no Antigo Testamento, ele era a boca de Deus, o que ele falava acontecia. Deus não se revelava para todo mundo como se revela hoje. Dá glória a Deus aí, querido, porque hoje você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, então você não precisa ficar só buscando fora aquilo que está dentro. Isso já é uma grande vitória para a igreja, amados. Mas lá naquele tempo não, Deus usava homens muito específicos, e Jonas era um desses. Jonas era um cara a dedo, e Deus fala algo para ele. Deus dá uma ordem a ele muito clara: vá a Nínive e fale contra aquele povo. Era uma pregação pesada, era uma pregação de destruição, quase que uma ameaça. Só que
era para aquele povo se voltar para Deus, era para aquele povo alcançar a salvação. E Jonas, querido, ele não nega para Deus nada nessa primeira conversa, mas o que nós vemos no texto é que Jonas faz algo diferente. Jonas não obedece aquilo que Deus fala para ele, por vários motivos, querido, vários motivos. Isso vem muito de encontro a nós. Jonas olhava para Nínive, olhava para a Síria e via o povo mais cruel, um dos mais cruéis da história. A história vai dizer que aquele povo era tão terrível, sanguinário, carniceiro. Eles empalavam o povo e colocavam em exposição. Não sei se você sabe quem empalar, mas só de pensar eu arrepio. Era terrível, vivia ameaçando o povo de Israel com palavras, com ofensas terríveis, e eles faziam. Era um povo terrível. E talvez Jonas no seu coração pensava: por que salvar esse povo? Talvez se eu não levar a palavra para esse povo, talvez se eu desviar, talvez se eu ir para outro canto, Deus taca fogo logo nesse povo aí e destrói. Sabe, eu não sei você, mas não dá para ficar vendo notícia todo dia mais não. Nós estamos vivendo um tempo, querido, terrível. Você vai abrir ali para ver alguma notícia, é feminicídio, é o governo que rouba o povo, maldade contra crianças. Meu Deus do céu, eu acho que eu ia pensar igual Jonas: taca fogo, Deus, queima, não merece não. Ainda bem que eu não estou no lugar dele, ainda bem que eu não sou Deus, porque senão a gente tem que queimar tudo. Por isso que Deus é Deus, né? E a gente acaba se revoltando. Você acaba vendo situações, não só nas notícias, mas às vezes no seu lugar de trabalho. Pessoa querendo puxar tapete do outro, pessoas falsas, pessoas que não vão com a verdade. Às vezes dentro da igreja, você vê situações que você fala: não dá. Pior, às vezes dentro da sua casa, a pessoa que você mais ama, que você mais confia, você vê que são pessoas falhas. E isso começa a desanimar, isso começa a cansar, isso começa a nos colocar num lugar de isolamento, isso começa a nos colocar num lugar que você vira e fala: quer saber? Eu vou viver a minha vida, eu não vou ficar lutando por os outros, o povo não quer nada com nada, eu vou ficar morrendo. Às vezes você ajudou tanto uma pessoa e depois essa pessoa te traiu. Às vezes uma amizade que você tinha, poxa, você sempre foi tão fiel, tão legal, sempre ajudou aquela pessoa, e você descobriu coisas terríveis dessa pessoa contra a sua vida. Às vezes um próprio pai, uma própria mãe, às vezes um filho. Cara, nunca vimos tanta procura para psiquiatra, psicólogo como esses últimos anos. Nunca vimos falar tanto na internet sobre saúde emocional, é ou não é? E as pessoas vão se esfriando, vão se isolando, vão desanimando. Só que Deus me trouxe aqui esta manhã para falar para você que é Ele que te sustenta, que não podemos olhar para o homem, nós temos que olhar para o propósito. Porque, querido, se olhar para o homem, ninguém merece. Eu e você, quem merece? Se cada um subir aqui e contar a sua história, você chora. Todo mundo tem uma história triste, todo mundo já fez besteira na vida, ainda faz. Só que a verdade do Evangelho, a verdade desse Deus maravilhoso é que Ele, quando deu o seu sangue, Ele sabia exatamente aquilo que Ele estava comprando. Você não surpreende Deus não, meu irmão. Você não surpreende Deus. E muitas vezes esse desânimo nos traz frieza. Às vezes estamos até na igreja, mas estamos frios, não queremos mexer com nada. Eu não quero, não vou ficar aqui de boa, não vou fazer mais nada. Eu vou lá, vou bater o meu ponto, porque eu creio que nisso que está salvo. Não, a salvação não está nisso, querido. A salvação, ela não tem mérito nenhum nosso. Nada que nós façamos pode nos salvar. Somente a graça, e ela é de graça, mas teve um alto preço na cruz. E agora nós precisamos conhecer esse amor de Deus, precisamos conhecer esse propósito da salvação. E Jonas talvez, querido, assim como muitos de nós, se esfriou. Quer saber? A Bíblia vai dizer que ele paga uma passagem. A Bíblia é clara em dizer que ele paga a passagem. Porque quando você sai de rota daquilo que Deus te mandou, você que vai pagar. Mas quando você entra no propósito, na rota de Deus, é Ele que sustenta. Então toda vez que você tentar sair fora, você vai ter que pagar, você vai ter que sustentar. E vou te falar, não é fácil, cansa.
andar com as próprias pernas, querido, andar com os próprios braços, cansa. Mas andar no caminho do Senhor é diferente. É diferente porque aquele que te sustenta, querido, Ele é o Todo-Poderoso. Ele te dá asas como de águia. Ele te dá uma energia sobrenatural para você fazer coisas. Por isso que você vê tantos milagres acontecendo nessa igreja, tantas loucuras que pareciam impossíveis acontecendo. E é para esse lugar que Deus está chamando. Ah, mas eu estou longe. Calma, tudo bem. Nós somos seres humanos. Quem muitas vezes não ficou longe, não ficou frio? E Jonas fala: eu vou sair de cena. Jonas pega esse barco. Você vai ver uma sequência de palavras, uma grande sequência de palavras sobre descer. Jonas desce o barco, Jonas desce do porão, depois Jonas desce ao fundo do mar. Desce. Porque toda vez que fugimos da rota de Deus, nós começamos a descer de forma vertical. Nós começamos a sair dos caminhos de Deus, querido. Nós vamos esfriando. E a Bíblia vai dizer, querido, que Jonas, ele foi para o porão, ele foi lá para o fundo do barco, e ali ele dorme. E esse dorme, querido, ele é a mesma palavra usada no original para o sono de Adão. Um sono profundo, anestésico. Não é um sono comum. Veja bem, havia uma tempestade tão terrível, começou um vento tão terrível, que começou a variar o barco. As estruturas do barco estavam terríveis, estavam prontas a se desmoronar, a ponto dos marinheiros experientes ficarem desesperados e tentarem encontrar uma solução. Como que esse cara estava dormindo? Nós conhecemos um outro que também dormiu do barco, tranquilo na tempestade, é ou não é? Só que esse sabia muito bem para onde ele estava indo. Só que Jonas não acordava. Teve que vir um marinheiro e falar: cara, acorda, o que você está fazendo, você não está vendo? Todos os marinheiros pagãos. Mas sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam buscando o seu Deus com D maiúsculo. Todos orando para o seu Deus. Sabe, querido, Romanos capítulo 1, capítulo 2, ele vai nos dizer algo muito poderoso. Ele vai deixar claro que nós somos indesculpáveis de não ver o Senhor, mesmo que alguém não pregue. Sabe por quê? Porque vemos o Senhor em toda a natureza. É por isso que você chegar numa ilha deserta, que o homem nunca foi lá, nunca foi pregado o evangelho, você vai ver o altar de alguma coisa. O homem, ele tende a adorar alguma coisa, qualquer coisa, porque o coração tem esse vazio. Às vezes adora pessoas. Por isso que tem tanta gente presa em situações emocionais, relacionamentos abusivos emocionais, porque colocaram aquela pessoa no lugar que era de Deus. Não sei nem porque eu estou falando isso, pega aí. Então a Bíblia, ela deixa isso muito claro. Somos indesculpáveis, podemos ver Deus em tudo. As leis do Senhor, as leis morais estão escritas no nosso coração. Não precisa desenhar para saber o que é certo e o que é errado. A gente nasce com esse senso. E esses caras estão buscando algo. E quando vê Jonas dormindo, Jonas, ora o seu Deus também. Vamos ver qual que responde aí. Será que Deus vai precisar enviar um pagão para despertar a igreja? Para acordar a igreja e falar: ó, adora, ora pelo seu Deus. Quem aqui já teve uma experiência assim? Alguém que você viu que não cria em Deus, mas na hora do negócio faz o seguinte: ora aí, ora por mim, ora para esse Deus, eu vou experimentar. E Jonas está dormindo. Sabe por quê, querido? Porque ele já está anestesiado. Ele não blasfemou contra Deus, ele não falou que Deus não existe, ele não matou ninguém, ele não roubou ninguém. Mas às vezes, querido, essa fé anestésica, ela é pior que o pecado, que certos pecados. Porque às vezes ela te põe no banco da igreja para o resto da sua vida, sem ao menos conhecer a Deus. Aí no último dia: mas espera aí, Senhor, eu estava ali, eu adorava, eu levantava a mão. E Deus vai falar: mas eu nunca te conheci. Porque a presença de Deus, querido, não é porque Deus está em todos os lugares que temos a presença como intimidade. A presença precisa ser buscada, o relacionamento precisa ser regado. Não dá para fugir daquilo que Deus falou para você fazer. Eu tenho certeza que todo mundo já teve uma palavra sobre a sua promessa, sobre o seu propósito, mas muitas vezes a gente faz desentendido. Mas Deus está chamando você para voltar para esse caminho. E eles despertam Jonas: cadê? Vamos orar, Jonas, ora aí para o seu Deus. E Jonas simplesmente revela para eles.
revela o que aconteceu. Jonas revela que ele estava fugindo do seu Deus. Os caras estão jogando tudo que precisa do barco para tentar salvar a embarcação. Só que o problema não era as malas, era a mala do Jonas. Querido, o crente, quando ele sai do seu propósito, quando ele foge daquilo que Deus está falando para ele fazer, ele se torna um peso no ambiente. Não seja peso no ambiente. Não podemos nos tornar peso. Nós temos que nos tornar a luz, o sal da terra. É para esse lugar que você foi chamado, para salgar a terra, para trazer avivamento a esse lugar, querido. E ele, então, sabe o que ele faz? Ele acorda e ele fala bem assim. Coloca aí para mim, Jonas, coloca o capítulo 1, do 4 ao 6. Deixa aí na tela. Ele estava, passa mais um. Põe aí no versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Jonas, ele... Amém. Vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte, sorte caiu sobre Jonas. Querido, a gente se esconder, a gente guardar aquilo que Deus colocou a gente para fazer, uma hora é revelado. Jonas é revelado, e Jonas conta a história. E agora o que Jonas faz? Ele pede para o pessoal: vamos orar então ao nosso Deus. Passa mais um, mais outro, mais um, pode passar mais um, irmão. O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já havia contado. Ele contou o que ele tinha feito. Ele contou que ele estava fugindo de Deus. Só que Jonas, querido, ele não começa a orar ao seu Deus. Jonas, ao invés de pedir, vamos orar, vamos buscar a Deus, sabe o que ele faz? Ele pede para ser jogado ao mar. Ele fala: então me joga, me lança, porque aí o mar irá se acalmar, a tempestade irá passar e vocês serão salvos. E mesmo assim aquele povo ainda lutava pela vida de Jonas, mas ele preferiu ser lançado ao mar. Ele preferiu ser jogado do que cumprir aquilo que Deus tinha para ele. Sabe, querido, o que nós vemos aí? Um cenário de desânimo total, um cenário onde aquele fogo não queima mais, que muitas vezes a gente entra. Sabe, aquela bateria social baixa, você não quer mais falar com ninguém, você não quer ver mais ninguém. Você fala: me deixa quieto, deixa o barco levar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Me deixa no meu canto, me joga no mar. O profeta escolhido a dedo por Deus agora prefere ser jogado, ser lançado, do que orar a Deus como os pagãos estão fazendo, porque ele já se cansou. Talvez você se sente assim, a ponto de, talvez você veja até aqui hoje falando: Deus, eu estou no final, é a última vez que eu vou no culto, não acontece nada na minha vida. Eu estou cansado de ir para a igreja, eu estou cansado de ouvir falar sobre promessas, eu estou cansado de ouvir sobre milagres e não viver. Eu estou cansado de viver essa situação. E muitas vezes que nós queremos achar algo, muitas vezes nós queremos fazer que Deus nós queremos que Deus faça de acordo com aquilo que nós imaginamos que é correto. Nós queremos: Deus, faz isso na minha vida. E nós escrevemos ali um testamento, nós escrevemos ali uma forma ao qual nós gostaríamos que Deus fizesse, e embaixo a gente coloca ali Jeová, e aí espera, fala: Deus, agora você assina, porque se não for desse jeito, então eu vou desanimar. E muitas vezes, querido, o lugar que Deus nos chama não é como nós queremos, mas é aquilo que nós precisamos. Então, se Deus te chamou aqui hoje, querido, é porque Ele tem aquilo que você precisa, não muitas vezes aquilo que você deseja, mas aquilo que você precisa para vivenciar os melhores dias da sua vida, porque só vamos viver os melhores dias da nossa vida se vivemos a história que Deus escreveu para nós, não a que nós estamos tentando escrever. Precisamos tirar a mão da caneta, porque o salmista vai dizer no Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos por Deus antes mesmo que qualquer um deles existissem. E essa história, ela é perfeita porque ela é a vontade de Deus, que é agradável.
Mas às vezes a gente quer, vamos fazer do nosso jeito, eu quero fazer do nosso jeito. Joga eu no mar. E às vezes, querido, esse cansaço nos faz nos lançar para esse mar. E eles jogam Jonas ao mar. O que ele poderia esperar? A morte. Às vezes você pensa assim, não, já deu. Eu já estou aqui um tempão na igreja, não acontece nada. Fulano não muda, ciclano não muda, tudo não muda, Deus não faz, Deus não fala comigo. Você se joga no mar. Você fala, me lança no mar. E você está esperando, às vezes, a morte espiritual mesmo vai viver a sua vida. Só que o amor de Deus, ele é tão misericordioso, que a palavra vai dizer que o Senhor envia um grande peixe. E esse grande peixe, ali nas profundezas do mar, onde Jonas talvez esperava a sua morte, ele engole Jonas. E muitos podem olhar para isso como algo terrível, né? Um peixe engolindo uma pessoa. Será que esse cara vai mastigar ele, vai triturar ele, vai fazer o que com ele? E ele fica ali. A Bíblia vai dizer, na maioria das traduções, que ele ficou ali, no ventre do peixe. E Jonas, naquela escuridão, naquele lugar, é o lugar onde ele começa a orar a Deus. Às vezes você está numa situação escura, talvez você está numa situação, tudo parece silencioso, parece que Deus não fala. Você está no fundo do poço. Você já se culpa? Você acha que a promessa não é para você, porque não se acha de acordo com aquilo que Deus quer? E talvez esse fundo do poço é o lugar onde Deus não está te matando, Ele está te guardando, onde Deus está silenciando vozes que precisavam ser silenciadas. É o lugar onde Deus está te recolhendo, não para te matar, não para te digerir, mas para te alcançar, porque a promessa de Deus não muda. Parece que você vai ser digerido, destruído ali, mas não é esse lugar, não, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está aqui hoje é porque você ama a Deus, é porque ainda há esperança aí, e talvez está na hora de sair desse lugar. Talvez hoje é o dia de sair desse lugar para vivenciar a promessa de uma maneira que você jamais vivenciou. Talvez esse lugar de escuridão, assim como Jonas, é o lugar onde você precisa clamar a Deus. É o lugar onde você mais precisa clamar e olhar, porque só tem agora uma pessoa que pode ouvi-lo. E às vezes isso é maravilhoso, querido, porque Deus tira tudo que é ruído, até aquilo que precisava ser arrancado da nossa vida, para que nós possamos olhar para Ele e entender que somente Ele pode preencher o vazio do nosso coração, somente Ele pode alcançar as expectativas da nossa vida, somente Ele pode entregar aquilo que o nosso coração lá no fundo almeja, porque Ele é o Rei dos Reis, é aquele que deu a vida por mim e por você, para que vivamos com abundância, não como mendigos. Em Atos 3 estava ali Pedro e João subindo para orar, e tinha um mendigo ali na porta do templo. Ele estava muito próximo do templo, talvez até fazia algumas orações, sei lá, mas o que ele queria era esmola. Ele queria viver a vida dele ali, porque ali já era, ele já sabia que ali seria o fim dele. Está tudo certo. Tem pessoas que acabam vivendo num lugar que ela se acostuma, nunca imagina que pode receber algo maior. Aí chega Pedro e João para orar, homens cheios da presença de Deus, e eles olham para ele olha para eles esperando receber algo, provavelmente mais uma moeda, mais um trocado ali, que vai pagar, né, o churrasco do dia. E muitas vezes a gente vive desse jeito dentro da igreja, esperando mais um pouco, mais um trocado da parte de Deus, para viver mais uma semana, mais um mês. Mas o que ele não esperava é que Deus ia entregar algo para ele, que ele jamais imaginava que poderia acontecer. E talvez, querido, se você abrir o seu coração hoje, nesse lugar, nesse ventre, não é estômago, é ventre, e ventre não digere, ventre gera. Talvez Deus vai gerar algo tão poderoso na sua vida, na sua casa, que você nunca imaginou. Então é hora de sair desse lugar, é hora de clamar a Deus, é hora dessa chama reacender dentro de você.
Esse cara estava ali com esmola, mas aquilo que eles tinham para oferecer era algo que ele nem imaginava que poderia acontecer. Esse cara agora pulava de alegria. Esse cara que passou a vida aleijado, a vida recebendo esmola, agora recebia a vida da parte de Deus. Podia pular, podia entrar no templo, podia adorar, podia fazer coisas que jamais ele pensou que ia fazer. E é assim que Deus vai fazer com a sua casa, com a sua família. Talvez você veja pedir um bocado de trocado hoje, mas o que Deus quer entregar para você, querido, não é só um trocado, não é só mais uma semana boa, mas é uma vida de abundância. Porque o povo de Deus não é um povo para baixo. O povo de Deus é o povo mais alegre que a terra já viu. É o povo que carrega a autoridade, carrega o selo do rei no seu peito. Não podemos mais andar como um povo que recebe esmola. Nós temos que andar como um povo aonde pisa, toma por herança, faz parte de um reino poderoso. E Jonas ali, querido, ele ora a Deus. Entenda que esse peixe, querido, ele foi enviado com um propósito, não foi por acaso. E muitas das vezes, algumas lutas que nós passamos, querido, é pela bondade de Deus. Às vezes você está acusando Satanás. Satanás se levantou. Ah lá, ó, Satanás se levantando na minha vida aí. Satanás olha e fala assim para Deus: dessa vez não fui eu. E talvez você está achando aí que esse lugar que você está dentro do peixe aí, essa escuridão, está te triturando. Mas aproveita esse momento, porque é o momento de você clamar. É o momento de você olhar para Deus, porque está chegando a hora da promessa ser cumprida. Deus está te preparando. Então não pense que acabou, apenas está começando. Ai meu Deus, esse peixe é terrível. Não, querido, não. O normal, se Jonas entrou pela boca, era ele sair por onde, hein? Não fala não. Era ele sair como? É isso aí que você pensou. Só que quem tem promessa não sai pelo outro lado. Se você entrou nesse lugar, você vai sair pela mesma porta que você entrou, só que você vai sair diferente. Ah, o inferno tentou te tragar para acabar com a sua vida e você sair lá do outro lado. Não, mas quando tem promessa de Deus, o inferno vai ter que abrir a boca e te largar a sua casa, largar a sua família, porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida, querido, não é só para a sua casa, para a sua família, mas é para uma geração. Entenda, querido, que é muito maior do que nós. Jonas tomou uma decisão. Talvez ele achou que poderia fazer diferente de Deus. Ah, quer saber? Eu não vou pregar para esse povo. Deus vai lá, vai destruir, bem feito. Esse povo é terrível. Só que não tem como. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então aceita que dói menos, irmão. Olha eu falando para mim, hein? Pensando num rapazinho teimoso. Mas sabe o que é mais maravilhoso? É porque eu estou no braço de papai. E toda vez que eu invento de nadar de qualquer jeito na água do mar, eu falo assim: oh Deus, desculpa aí, me dá a mão. E Ele estende a sua mão. Eu tenho sentido um amor tão grande durante esses dias na minha vida. Como todo mundo, passamos várias tribulações, querido. Mas é engraçado que sempre, para cada fundo do mar, Deus tem peixe. Para cada fornalha, Deus tem o quarto homem. É um mar que está na sua frente, Deus vai abrir. É uma muralha, Deus vai derrubar. Porque quando andamos no caminho da promessa, não é porque somos bons, mas é porque Deus vai na frente e ninguém pode parar. O guarda de Israel não dorme. Você não foi esquecido na barriga desse peixe. Se prepara para sair desse lugar. Se prepara, porque mesmo Pedro, que era um cara que traiu a Jesus um dia, ele traiu Jesus. Quando ele chegou diante de Cristo ressuscitado, Cristo não olhou para ele e falou: olha, você me abandonou, hein? Você me traiu, hein, cara? Você falou que você não me conhecia lá. Foi isso? Não. Quando Jesus reencontra seus discípulos lá na pesca, lá no capítulo 21 de João, ele grita bem assim: filhos! Porque, querido, de verdade, a parte da promessa, a parte da aliança que não quebra de forma alguma é da parte de Deus. E Ele sabe que nós vamos falhar.
E esse Pedro, traidor, medroso, quando recebe o Espírito Santo de Deus, e quando Deus fala bem assim para ele, Deus não pergunta para ele: por que você me traiu? Deus fala assim: você me ama? E a minha pergunta para você, olha para o irmão que está do lado, fala assim: você ama Deus? Aí eu vou perguntar para você, você me responde alto: você ama Deus? Pedro fala: sabe que eu te amo. Sabe a resposta, sabe o que Jesus fala para ele? Apacenta as minhas ovelhas. A promessa não foi perdida. Mas eu te traí. Apacenta as minhas ovelhas, porque eu te escolhi. Quando Jonas sai da boca desse peixe, a palavra que vem a ele, a Bíblia vai dizer que veio a palavra pela segunda vez: vai a Nínive e prega para esse povo. A palavra não mudou, a promessa não foi esquecida. Aquele que te prometeu, ele vai cumprir. Deus não muda, Deus é imutável. É nós que temos que parar de teimar. Nós somos teimosos, nós somos um povo teimoso. Às vezes a gente fala de Adão, né? Fala: esse Adão, né? Esse Adão e Eva foram comer o fruto lá e agora eu estou pagando o pato aqui. Mas se fosse com a gente ia ser igualzinho. A gente é teimoso, é curioso. É ou não é? Adão só representa a humanidade. Mas Deus não cancela chamados. Deus prepara, Deus restaura. E o que Deus está fazendo aqui esta manhã é restaurando propósitos e chamados. Mas como que eu vou seguir? Será que isso é comigo? Deus vai tirar toda dúvida, Deus vai tirar toda situação, Deus vai tirar tudo aquilo que tem afligido o seu coração, toda tristeza. Deus vai começar a dar revelação, direção, porque você não vai precisar ficar só buscando fora. Tem gente que só vive atrás de profeta. O profeta vai, eu vou, é bom, eu gosto também. Mas, querido, temos que parar só de buscar fora aquilo que tem que habitar aqui dentro. Tem que começar a fluir, porque tem coisas que Deus vai fazer a partir de você. Chegou a hora de termos revelações daqui, porque tem algo muito íntimo. O dom de línguas, querido, ele é maravilhoso. Há igrejas que desprezam isso, mas eu acho maravilhoso, porque é um dom que ele é o único dom que não é coletivo, é de Deus, Espírito de Deus para Espírito do homem, de forma individual ali, edificando a si mesmo. Então, querido, hoje Deus vai começar a revelar, Deus vai começar a orar, o Espírito Santo vai começar a orar junto com você, de dentro para fora, vai começar a revelar coisas que são para você, coisas íntimas que é para você, para a sua casa, para a sua família. A voz que disse para você acabou, não é a voz de Deus, porque a resposta que Deus tem para você hoje é: começou. Quem crê nisso, levanta a mão. Em nome de Jesus. O Senhor está levantando uma igreja de pessoas, todos são importantes. Deus está distribuindo dons, os dons são para todos. Talvez você está esperando a irmã da oração orar por cura, quando faltou você botar a mão naquela pessoa e orar e ela ser levantada. O dom é específico para uma pessoa? Não, é para todos que buscam o Senhor. E Deus conta com você, Deus conta comigo. Jonas vai levar a palavra a esse povo, querido, porque agora ele entendeu que não tem como fugir, não tem como escapar de Deus. Davi vai dizer no Salmo 139 que se ele subiu a mais alto dos céus, lá Deus está. Se ele descer a sepultura, Deus vai estar lá. Se ele sair com as asas da alvorada, atravessar o extremo do mar, Deus também vai estar lá. Não tem como fugir da parte de Deus. Se um dia você declarou: Senhor, assim como eu, às vezes dá até um arrependimento, mas eu sei que é o melhor para mim. Eu falei assim: Deus, eu estou entregando a minha vida, Jesus, agora você toma conta. Bota a mão no volante, Deus. Se eu me desviar, eu quero que o Senhor me traz para perto. Ô meu irmão, eu abri meu coração para Deus fazer isso. E eu vou te falar, toda vez que a gente tenta fugir, meu Deus do céu, Deus me dá couro de cinta ainda. Couro, porque é um nível de intimidade pai com filho. E eu entendo que é para o meu bem. Então, assim, aquilo que você está passando, querido, se você ama a Deus, está cooperando para a sua promessa que nunca mudou.
está cooperando para você viver a promessa. E quando você vive a promessa, querido, não falta nada, não falta, todas as coisas são acrescentadas, porque Deus é um Pai que envia, mas envia com responsabilidade. Não falta comida, não falta roupa, não falta o necessário, ao contrário, o Senhor abastece a sua sementeira, para que você venha frutificar, para que você venha multiplicar. E querido, quando Deus manda a pessoa que aceita o chamado, a situação muda, começa a acontecer um avivamento. Quando Jonas decide falar, Deus, eu vou pregar para esse povo, eles não merecem, mas eu mereço ser feliz, então eu vou te seguir. E quando esse povo ouve aquilo que sai da boca de Jonas, nós vemos o maior avivamento do Antigo Testamento. E querido, se você quer ver o maior avivamento de Rondonópolis, começa a abrir a sua boca, começa a declarar, sai do lugar de poço, sai do lugar desse tempo, começa a sair e declarar, Deus, eu aceito o chamado, eu aceito a promessa, me tira do poço agora, Senhor. Se coloca de pé, se coloca de pé, que Deus está fazendo algo, Deus está levantando pessoas. Hoje é dia de sair desse lugar. Chega de viver na vida medíocre, chega de viver mediano, chega. É hora de você ser igreja. Querido, eu não estou falando que você precisa ser um pregador, que você precisa ser igreja. Onde você pisar, as coisas vão começar a acontecer. Esta semana, para quem entendeu, vai ser diferente. Eu quero que depois você venha se tornar um testemunho vivo. Começa a glorificar o Senhor, começa a adorar nessa hora. Fala, Deus, começa a me tirar. É hora de eu sair. O lugar que eu entrei, eu vou sair não pela porta de trás, mas eu vou sair pela porta da frente. E você vai ver aquilo que Deus vai fazer. Começa a adorar, começa a adorar. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado. Você que acha que é hora de sair do poço, entendeu? Pode vir até aqui. Pois um anel em meu dedo. Você que entendeu que é pra você, começa a vir aqui, que nós vamos novas sandálias pra suportar o ide. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu que minhas carroças e eu afundei meus barcos no me despedi dos meus pais. Eu que minhas carroças e eu afundei meus barcos no Para onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Para onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Para onde eu irei?
Deus, chegou a hora. Saia do seu lugar, venha viver esse tempo. O que Deus está fazendo aqui, sabe? Se preocupa com quem está do seu lado. O momento é seu com Deus. O momento é de você viver essa promessa. Olha só o que Deus está fazendo na vida dessas pessoas. Ah, querida, a sua vida nunca mais será a mesma. Corre para os braços do Senhor, querido. Corre para os braços do Senhor. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. a minha alma. E nada me completava. Deus está despertando propósitos aqui hoje. Deus está despertando chamados. Mas eu não vou deixar de fazer uma oração que é muito importante. Eu queria orar com você que talvez nunca entregou a sua vida para Jesus. Nunca decidiu, Senhor, eu entrego a minha vida. A partir de agora a minha vida é sua. O Senhor é meu único e suficiente Salvador. Mas hoje Deus está te chamando para entregar de forma completa a sua vida a Ele. Se você é uma dessas pessoas, levanta a sua mão que nós vamos orar com você. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta bem alto a sua mão. Você quer entregar a sua vida a Cristo? E também quero fazer uma segunda oração. Se tem alguém aqui no nosso meio que já caminhou com o Senhor, mas por algum motivo desviou dos caminhos de Deus, andou longe, mas hoje você quer voltar, você quer refazer essa aliança com Deus, levanta a sua mão que eu vou orar com você. Amém? Glória a Jesus. Amém. Aleluias. Dão glória a Deus bem forte no seu lugar, meu querido. Aleluia, glória a Deus. Querido, não perca essa palavra do seu coração. É a palavra de Deus, querido. Ela não é para ficar aqui, ela é para ir com você. Ela é para ruminar. Esse capítulo de Jonas são só apenas 4 capítulos. É um livro muito pequeno. Leia ele, querido. Não deixe que a sua igreja de segunda seja diferente da igreja de domingo. Faça da sua casa um local de oração. Faça da sua casa um pedaço do céu. Começa a orar todos os dias, querido. Começa a declarar, porque a sua semana será diferente. Você crê nisso? Eu creio em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus dê uma semana abençoada, uma semana de respostas, uma semana sobrenatural para você, para sua casa. Vá em paz em nome de Jesus. Aleluia. Para cima, Lagoinha. E